Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Congresso tem de enfrentar uma PEC que simplesmente transforma o Banco Central de autarquia de natureza especial para uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, com orçamento próprio. E essa PEC, basicamente, o resultado prático, se ela é aprovada, e aí não passa por veto, sanção, o Executivo não se pronuncia. É uma PEC, então o Congresso, se aprova, promulga. E o resultado prático seria a privatização do Banco Central. Óbvio, porque como empresa de direito privado, não apenas haveria a autonomia financeira, não dependeria de ministério, não dependeria do governo, se bancaria e financiaria com seus próprios recursos, e é claro que ficaria inteiramente aberto a ser controlado pelo sistema financeiro. Essa é a realidade, essa é a consequência prática. Hoje, o Banco Central já tem claramente influências, já sofre influências fortes, muitas vezes decisivas, do sistema financeiro. Imagine então como uma empresa de direito privado. Como empresa de direito privado, você está em um mercado. Você está sujeito, mesmo em um negócio onde não há concorrência, você está sujeito às forças do mercado. E, claramente, quem deveria controlar passará a ser controlado se essa PEC for aprovada. Banco Central é estatal. O Banco Central tem uma função estatal. Independentemente da sua composição, das suas normas, inclusive para a escolha de seus diretores, independentemente do quão ele é ligado ao governo, aquele governo de plantão, independentemente disso, a sua função é uma função de Estado, inclusive para regular, fiscalizar, autuar, quando necessário, o sistema financeiro e seus derivados. Se ele passa, e já é em alguma medida, se ele passa a ser controlado sem qualquer ingerência da sociedade por intermédio do Estado, se ele passa a ser controlado por grupos particulares, ele perde o direito de ter uma função de Estado. Seria a privatização de uma função de Estado ou de um conjunto de atribuições que são típicas de Estado, não são típicas da iniciativa privada, são típicas de Estado. Estão entre aquelas atribuições que explicam a existência de um Estado. Não são as atribuições primordiais, essas do Banco Central, mas são imprescindíveis para o funcionamento de um sistema financeiro regulado, que deve responder perante a sociedade
perante o judiciário que representa essa sociedade, perante o Congresso que representa essa sociedade, perante o governo que representa essa sociedade. O Lula, esta semana, em uma das entrevistas que concedeu, foi naquela para a Record, né? Ele disse que ainda não escolheu o próximo presidente do Banco Central e que irá fazer a escolha na hora certa. Pois bem, a hora certa é qualquer hora, né? Você tem um mandato, o Roberto Campos vai sair, o mandato acaba, expira o mandato, ele vai embora. Então, daqui para frente, qualquer hora que ele escolher, escolhido está, claro, passa pelo aval do Senado. No entanto, essa não é a questão central. Essa não é a questão principal. Porque se essa PEC for aprovada, será absolutamente indiferente quem o Lula escolherá. Absolutamente indiferente. Os senadores falam em debater uma espécie de terceira via. Porque o que eles fizeram? Adiaram para agosto a votação. Adiaram para agosto porque não há consenso. E, aliás, o governo deveria se aproveitar que não há consenso. Imagine, é uma PEC. Estamos falando de 308 votos na Câmara, em 2 votações. 49 votos no Senado, em 2 votações. 2 votações. Então, se não há consenso na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo Alcolumbre, isso indica que haverá muita dificuldade para aprovar a proposta. Mas o que faz o Jacques Wagner? Fica buscando os pontos de consenso, em vez de sepultar essa ideia. O que faz o Haddad? Ele discursa e diz: não, eu concordo com autonomia financeira, com autonomia administrativa, mas não com a transformação do Banco Central em empresa de direito privado. Há um embate permanente. O governo precisa entender que este governo, como todos os outros, este governo é passageiro. E ele não está buscando a definição de uma matéria de interesse imediato. O que está em discussão é quem vai controlar o Banco Central do Brasil. A sociedade, por intermédio do Estado, não é o governo, hein? Não é o governo. Até porque o Banco Central tem metas a serem cumpridas e quando não as cumpre, tem de ir lá no Congresso Nacional, seu presidente, explicar por que não foram cumpridas. Estão vendendo a ideia. E aí, tá lá o dólar. 5,57, o euro nas alturas, a libra na casa do 7 subindo, 7,12. Porque foi construída com muita competência, com muito zelo, uma mentira. Primeiro, de que a saída do Roberto Campos significará o início de um período em que o Banco Central será uma extensão do governo Lula e vai fazer o que o governo mandar. É mentira. Quem fabricou essa história sabe que é mentira,
por isso fabricou uma mentira? Porque não se trata de anunciar o que vai acontecer. Se trata de inventar, alimentar, fomentar uma expectativa em cima de uma mentira. E quando isso cresce e vai se multiplicando, e na irracionalidade do mercado financeiro, seja de ações, seja de moeda, essa irracionalidade, ela faz com que aquilo se espalhe e os resultados estão aí. Motivos econômicos para a atual posição do dólar. Não há. É um movimento produzido por uma expectativa que foi construída pelo setor financeiro, pelo capital financeiro, pelo Roberto Campos Neto. E é claro que o capital financeiro quer comandar o Banco Central, quer controlar o Banco Central. Sem sustos. Não quer controles parciais. O que deve ser controlado passaria a controlar aquele que tem a função de controlador e supervisor. E mais importante, definidor da taxa básica de juros, da Selic, da referência do custo do dinheiro e, portanto, do crédito. A mesma Selic que indexa os títulos de curto prazo, títulos públicos. Esse jogo pesado está sendo respondido pelo governo com mornidão. Vamos ver os pontos de consenso. Historicamente, esse é um movimento político errado, porque, embora se trate de uma PEC, ou seja, se aprovarem isso vira texto constitucional, e depois será muito mais difícil remover dali, só com outra PEC, e tudo que significa aprovar uma PEC, toda a dificuldade inerente à aprovação de uma PEC. Mas não só isso. O capital financeiro trabalha com uma ideia simples. Querem aprovar só o que é consenso? Sem problemas. Você anda meio caminho. É autonomia financeira, administrativa. O Banco Central deve ter autonomia técnica. Ou seja, definir políticas monetárias com base em critérios técnicos e não por pressão de governo. Essa autonomia deve existir, exatamente para que não se torne instrumento de governo, instrumento eleitoral. Olha, esse ano tem eleição, joga a taxa de juros lá embaixo. Não pode ocorrer esse tipo de controle pelo governo, é claro que não. É essa autonomia que deve ser defendida. Agora, autonomia financeira, administrativa e passo seguinte, a transformação de uma autarquia em empresa de direito privado. Então, eles olham as concessões que o governo claramente está disposto a fazer, olham como sendo a conclusão de metade do caminho. Metade está concluída. Essa primeira parte, que deve ser considerada como algo em si. Vamos tentar o caminho todo. Da autonomia plena à transformação em empresa de direito privado. Vamos tentar o caminho todo.
Se não houver sucesso, mas percorrermos metade do caminho, depois vem outro governo e outro. Nós já temos a base para avançar para o grande e definitivo passo, que é a privatização do Banco Central. E o governo diz apenas, não concordo com a privatização, mas concorda em andar com essa gente metade do caminho. Esse é basicamente o discurso do Haddad em relação ao problema. Essa é basicamente a atuação do Jacques Wagner no Senado em relação ao problema. Você consegue impedir aquilo que você não quer, mediante concessões que você também não quer fazer. Mas não é capricho. Não é para querer controlar o Banco Central. É a ideia. O Banco Central exerce funções típicas de Estado. Ele tem atribuições típicas de Estado. Privatizá-lo e mantê-lo com essas atribuições é uma aberração. É um ataque, não ao Estado, mas à sociedade brasileira. Ora, faria sentido alguém sugerir a privatização do Ministério da Fazenda? E não estamos falando das privatizações informais que ocorreram ao longo da história. Não estamos falando do patrimonialismo que rege a relação da plutocracia com o Estado brasileiro. A plutocracia, o conjunto dos mais ricos, sempre controlou o Estado. E derrubou governos. E deu golpes. Vários. Escancarados, com armas nas mãos, ou por intermédio do parlamento. Já deu golpes de Estado. Vários. Mas ninguém levaria a sério uma PEC privatizando o Ministério da Fazenda. Por quê? Porque ele tem atribuições e funções exclusivas do Estado, típicas de Estado. Da mesma maneira, o Banco Central. E por que essa naturalidade na discussão de uma aberração, de um ataque à sociedade brasileira? Há uma tentativa de, por intermédio do Congresso, privatizar o Banco Central, se assenhorar do Banco Central. E das suas atribuições, ora. Porque se ele perde as atribuições, ao se tornar, hipoteticamente, empresa de direito privado, se ele perde as atribuições, ele perde o sentido de existir. Que era, por exemplo, o que queria o Milei na Argentina. Né? E é uma ideia dele. Não é modificar, melhorar. Ele usou a expressão implodir. E implodir literalmente, ou seja, o prédio. Não é implodir só a instituição, o conceito, a atribuição. É implodir literalmente o prédio do Banco Central, para que seja algo simbólico. Não tem força hoje para isso. Talvez lá na frente venha a ter. Mas é uma ideia. Por quê? Porque isso significa implodir aquele que tem a função de controlar o mercado financeiro, de impor regras, de impor, por exemplo, depósitos compulsórios, limite mínimo de capital para poder operar, garantias institucionais que devem ser dadas para que tenha clientes, para que guarde dinheiro dos outros, para que aplique dinheiro dos outros. Se você perde esse controlador público,
você entrega inteiramente o funcionamento do sistema financeiro e, portanto, das contas públicas por via indireta para o capital financeiro. É isso que está em jogo. Não é quem vai ser o próximo presidente. É importante, é importante. Que seja competente, que cumpra a sua função e que haja com autonomia. Não aceite ordens de presidente, de ministro. Essa é a obrigação do presidente do Banco Central. Ele tem de ser independente em relação a interesses de governo. Ele tem atribuições de Estado e é isso que ele deve respeitar. Mas muito mais importante do que essa indicação, que está sendo usada para criar esse terrorismo. Vai ser um cara controlado, tal, e vai fazer o que o governo quer, isso vai provocar bagunça fiscal e responsabilidade fiscal. Sabem que é mentira, mas repetem, e há, claro, os que reproduzem acriticamente e constroem esse ambiente de ataque ao real, de depreciação da moeda dos brasileiros. É isso que está acontecendo. Mas o mais importante é que o governo abandone essa atitude morna e enfrente o conceito que está sendo levado ao Congresso Nacional por intermédio dessa proposta de emenda à Constituição. É preciso enfrentar isso radicalmente e não com concessões vistas como parciais, mas que lá na frente serão integrais, meu caro Ronald Gimenez.